Bom, vamos para mais um exercício, então, de equilíbrio. O que funciona? Como funciona nesse caso? Sabendo que a massa do vaso é de 20 kg, determine quanto de força está atuando em cada uma das cordas. Então, aqui, nesse ponto A, do ponto A para baixo, ele está segurando, sei lá, uma samambaia de 20 kg. E essa samambaia está sendo segurada por dois cabos, o cabo AC e do cabo AB. Então, quanto de força está agindo em cada um dos cabos? É isso que o exercício quer que a gente resolva. Vamos lá. Então, como funciona? Se eu pensar nesse sistema, o que eu tenho? Eu tenho aqui para baixo o peso PS, chama de PS, peso da samambaia. Aqui no cabo AC, eu tenho a força AC, que é no cabo AC. E aqui, no ponto AB, eu tenho a força AB. Esse sistema, depois que eu colocar ele vai estar travado, ele vai estar parado. Então, ele vai estar em equilíbrio. Primeira coisa, a gente tem que calcular o peso dela. O peso da samambaia vai ser a massa da samambaia vezes a gravidade. A massa da samambaia, o exercício já deu. Massa, 20 kg. 20 vezes a aceleração da gravidade. Nesse caso, a gente vai adotar como 10. Na verdade, é aquele 9,81. Isso daqui vai me dar um peso de 200 N. Perfeito. Então, agora eu já sei qual é o peso da samambaia. 0,1. Então, agora a gente tem que fazer o quê? A decomposição das forças. Decomposição das forças. Eu não posso trabalhar com as forças da forma que elas estão indicadas, porque elas estão inclinadas, é difícil eu trabalhar com elas inclinadas. Então vamos subdividir ela. Vamos começar então pelo FAC. Então FAC, como que eu vou fazer a decomposição? FAC está indicado, está atuando de baixo para cima. Vou fazer o seguinte. Vou pegar esse daqui, FAC, e vou levar ele um pouquinho mais para o lado. Pronto, só isso. Então, esse FAC, ele está agindo dessa forma. Ele vai gerar uma parcela no eixo X, FAC na direção X, e uma parcela na direção Y. FAC na direção Y, certo? E o ângulo que ele está formando é aqui em cima, esse ângulo de 30 graus. Perfeito. Agora a gente já tem tudo que a gente precisa para começar a calcular. Então, a FAC na direção X vai ser sempre meu principal vezes alguma coisa. Esse alguma coisa. O ângulo, nesse caso, está separado do FACX. Separado, seno. Seno de 30. Isso daqui vai ser igual. Pega a calculadora. Seno de 30 igual a meio, 0,5. Então, meu FACX, eu sei que seno de 30 é 0,5, então 0,5 vezes FAC. Perfeito. Então, FACY agora é igual. Mesma coisa, sempre a principal, FAC vezes. Nesse caso, o ângulo está colado com FACY. Se ele está colado, cosseno de 30. Então, meu FAC na direção Y vai ser igual a cosseno de 30. 0,87. Isso daqui é a mesma coisa que eu falar que FACY é 0,87 do FAC. Legal, já fizemos a decomposição do FAC. Agora, fazer a decomposição do FAB. FAB, então, ele está agindo dessa forma. E ele não me dá o ângulo, mas ele me dá aquele triângulozinho ali que me diz
a relação 4, 3 e 5. E o que eu tiro disso? Por semelhança de triângulo, então. Eu sei que o meu triângulozinho tem as dimensões 4, 3 e 5. Isso daqui é proporcional ao triângulo formado pelos meus vetores, que é o vetor FAB, FAB na direção X e FAB na direção Y. Certo? Então, quais as relações a gente consegue tirar disso? Eu sei que o FAB na direção Y é proporcional a 4, assim como o FAB, que é o maior lado dos meus vetores, é o principal, é proporcional ao maior lado, e o X, que é o horizontal, é proporcional ao lado horizontal do triângulo, proporcional a 3. Então tá aqui. Nossa equação com dois sinais iguais e a gente vai tirar um deles fora. Se eu quero calcular FABX, eu uso essa parte. Então, primeiro ponto, eu sei que FAB sobre 5 é igual a FABX sobre 3. Como eu quero calcular FABX, eu vou isolar ele. Então, passo esse 3 multiplicando. Aqui é a mesma coisa. E 3/5 FAB igual FABX. Portanto, eu sei que eu vou ler agora da direita para a esquerda. Meu FABX é igual a 3 divididos por 5, 0,6 do FAB. Tá? Então, de toda a força agindo em FAB, 0,6 gera uma parcela de força na direção X. E na direção Y? Na direção Y agora, eu uso a outra parte da equação. Eu uso essa partezinha aqui. Então, eu vou lá e eu sei que FABY sobre 4 está para FAB sobre 5. Como eu quero calcular FABY, eu passo 4 para lá. Isso aqui é a mesma coisa, quer dizer que FABY é igual a 4/5 de FAB. Que simplificando, vai dar aqui 4 divididos por 5, 0,8. 0,8. Então, FAB em direção Y é igual a 0,8 vezes FAB. Legal. Então, aquelas forças que a gente tinha inclinadas, agora a gente tem elas ordenadas no eixo X e Y. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um resumo. A gente tinha aquele monte de coisas, agora a gente tem uma questão um pouquinho mais simplificada. Então aqui eu tenho o ponto central, onde todas as cordas convergem. Para baixo eu tenho o PS, peso da samambaia. Aqui para cima eu tenho a força AC na direção Y e para cá FAC na direção X. E para o outro lado, FAB na direção X e FAB na direção Y. Certo? Então aquelas forças que estavam inclinadas, agora a gente ordenou e colocou elas ou no eixo X ou no eixo Y.
Legal. E o próximo passo? O próximo passo, que é o 0,2. Agora a gente vai fazer o equilíbrio. Equilíbrio das forças. Equilíbrio das forças, como que a gente faz? A gente tem dois equilíbrios. Tudo que puxa de um lado tem que ser igual ao que puxa do outro, tanto para a direção X quanto para a direção Y. Então, a somatória de força na direção X tem que ser igual a zero. O que eu tenho na direção X? Eu tenho FACX positivo e eu tenho FABX negativo. Não tenho mais nada na direção X, então acabou. Tudo isso igual a zero. FACX. FACX, a gente viu que é 0,5 do FAC. Então, isso daqui, 0,5 FAC. Menos FABX, que a gente viu que é 0,6 do FAB. Tudo isso igual a zero. Vou passar esse 0,6 FAB para o outro lado. Quando eu passo para o outro lado, ele vai virar positivo. 0,5 FAC é igual a 0,6 FAB. Passo 0,5 dividindo para isolar o FAC. Eu sei que o FAC vai ser igual a 0,6 sobre 0,5 FAB. Portanto, eu sei que o meu FAC vai ser igual a 0,6 dividido por 0,5, 1,2. Então, FAC é igual a 1,2 do FAB. Por enquanto, a gente não consegue fazer muita coisa com essa equação. Ela deu uma travadinha aqui. Então, vamos deixar ela aqui em stand-by e vamos para a próxima equação de equilíbrio. A próxima equação de equilíbrio que a gente tem é que a somatória de forças na direção Y também tem que ser igual a zero. O que a gente tem na direção Y? Positivo, FABY e FACY. FABY mais FACY. E negativo, eu tenho PS, menos peso da samambaia. Tudo isso igual a zero. FABY. FABY, 0,8 FAB. Isso daqui é igual a isso daqui. 0,8 FAB. Mais FACY. FACY, 0,87 FAC. 0,87 FAC menos o peso da samambaia. O peso da samambaia a gente já calculou aqui em cima que era 200. Tudo isso igual a zero. Certo. A gente sabe que o FAC vale 1,2 FAB. Então, vou pegar isso daqui, esse FAC, igual a 1,2 FAB, e substituir aqui. Como que vai ficar? Vai ficar 0,8 FAB mais 0,87. E FAC, eu vou substituir por isso daqui. 1,2 FAB. O 200 eu vou passar para lá. Então, menos 200 passo para lá. Como 200. Legal. Então, eu tenho que 0,8 FAB mais 0,87,87 vezes 1,2. Daqui vai dar 1,04. 1,04 FAB tem que ser igual a 200. 1,04 mais 0,8 vai dar 1,84 FAB igual a 200.
Portanto, FAB é igual a 200 divididos por 1,84, que vai ser 200 divididos por 1,84 igual 108,70. 108,70 newtons. O que é esse resultado? O que significa? Significa que no cabo AB, na força AB, eu tenho uma força agindo de 108 newtons. Perfeito? E no outro cabo? No outro cabo, eu só preciso agora pegar essa força, FAB, e substituir aqui. Então, meu FAC vai ser igual a 1,2 vezes 108,70, que vai ser igual a 108,7 vezes 1,2. 130,44. Então, a hora que eu tenho uma samambaia aqui de 200 newtons apoiada no ponto A, eu sei que nessa corda, na corda FAB, vai estar agindo uma força de 108,7 newtons e no cabo AC de 130,44 newtons. Pronto, resolvido o exercício. Valeu!